Todos prontos para desvendar mais uma manipulação midiática hoje? Pois bem, vamos começar então. A essa altura do campeonato você certamente já está sabendo do caso João Alberto Silveira Freitas, porque esse caso esteve presente em todos os jornais e noticiários do país ao longo do dia 20 de novembro. Porém, para variar, a grande mídia não fez o seu trabalho muito bem, ou podemos dizer que fez o seu trabalho com total excelência, se formos considerar que o trabalho deles é justamente criar narrativas e manipular multidões. Para demonstrar isso, eu vou usar o exemplo do Estadão. Vejam só como a matéria foi veiculada num primeiro momento, quando as primeiras informações surgiram. Homem é espancado e morto por seguranças do Carrefour em Porto Alegre. Ok, uma chamada padrão tentando explicar com poucas palavras o que foi que aconteceu, sem muito sensacionalismo. A questão é que algumas horas depois, a narrativa da grande mídia começou a mudar. Então o Estadão teve que se adequar. E então a mesma matéria ganhou essa nova chamada que dizia: homem negro é espancado e morto por um segurança e um policial dentro do Carrefour em Porto Alegre. Bom, só aqui a gente já tem uma primeira questão um tanto quanto controversa, né? Porque como vocês podem ver na foto, o João é pardo, etnia que compõe praticamente metade do país. E esse é um tema controverso porque frequentemente a gente vê a imprensa, a mídia ou as militâncias utilizando os pardos da forma mais conveniente para a narrativa. Nesse tipo de caso, onde o pardo é vítima de uma violência brutal, ele automaticamente é classificado como negro. Inclusive, por causa de toda essa polêmica, eu vi que a militância progressista já está se mobilizando para classificar o pardo como negro de pele clara, sempre usando a semântica a favor deles. Mas quando a gente vê estatísticas de alunos matriculados em faculdades ou, sei lá, CEOs de empresas, aí o pardo é considerado branco, é o clássico pardo de Schrödinger. Enfim, de qualquer forma, você pode até supor que o Estadão estava simplesmente atualizando a matéria para colocar ali novas informações na chamada, mas ao mesmo tempo que essas atualizações eram feitas, outras, contando a história, também aconteciam, como a gente pode ver aqui em uma outra matéria que inicialmente tinha sido publicada dizendo: a Brigada Militar, como é chamada a polícia no Rio Grande do Sul, informou que o espancamento começou após um desentendimento entre a vítima e uma funcionária do supermercado, que fica na zona norte da capital gaúcha. A vítima teria ameaçado bater na funcionária, que chamou a segurança. E aí, depois que a narrativa foi atualizada, a informação começou a ser divulgada como: Freitas teria discutido com a caixa do estabelecimento e foi conduzido pelo segurança da loja até o estacionamento, no andar inferior. Um cliente, policial militar temporário, acompanhou o deslocamento que acabou no espancamento de Freitas. O segurança e o PM temporário foram presos suspeitos de homicídio doloso. Ou seja, quando o teor da matéria passa a ser a questão racial, eles removem da matéria as informações que falavam de ameaça à caixa do supermercado, começam a tratar aquilo como um desentendimento, deixando o mais vago possível, porque a ideia aqui é justamente fazer o público pensar que o João não tinha feito nada demais e que ele simplesmente foi espancado e morto por causa da cor dele. E como se isso não fosse suficiente, na sequência, vários dos maiores portais do país começaram a veicular notícias falando sobre como o João era um cara legal, sobre como ele era brincalhão. Vamos dar uma olhada aqui. No G1 saiu essa matéria. Era esperto, brincalhão, diz amigo de infância sobre homem negro morto espancado em supermercado no Rio Grande do Sul. No UOL, a chamada foi: apaixonado por futebol, brincalhão e família. Quem era João Freitas? No site do Zero Hora, maior portal de Porto Alegre, a chamada era: apaixonado pelo São José, pai de 4 filhos e conhecido no mercado onde foi morto. Quem era João Alberto Silveira Freitas? Familiares e amigos ouvidos pelo Zero Hora não lembram de relatos de Beto sobre episódios de preconceito, mas todos reforçam que o racismo sempre o perseguiu. Será que foi o racismo que sempre o perseguiu? Bom, vamos ver, né? Com essas notícias saindo aí nos principais jornais do país, a gente vê o quê? Que, era um cara legal, era um cara família, alegre, brincalhão, do bem. Ele só tinha um pequeno problema. De vez em quando, ele saía por aí espancando mulheres e cometendo uma série de delitos. No portal da Justiça do Rio Grande do Sul, encontraram essa informação aqui sobre o João. Ele estava sendo processado por violência doméstica e familiar e aí no despacho eles constataram que o cara já tinha antecedentes. Como a gente pode ver aqui, o acusado já respondeu ou responde a 15 inquéritos e processos por violência doméstica. E aí começaram a buscar esses inquéritos e um em especial chamou bastante atenção. É de 2019 e a gente vê aqui: apelação, violência doméstica, lesões corporais.
materialidade e autoria comprovadas, manutenção da sentença condenatória, ou seja, ele foi condenado por violência doméstica e lesões corporais em 2019, já que a materialidade e a autoria foram comprovadas. E também tem ali, olha só, injúria racial, mas provas insuficientes, então foi absolvido. Eu não sei qual o termo técnico, eu não sei se isso aqui é o processo, é a sentença, mas enfim. Vamos dar uma olhada na descrição do crime cometido pelo João. No dia 28 de maio de 2019, às 12 horas, na residência tal, o denunciado João Alberto Silveira Freitas, por motivo não esclarecido, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares que mantinha com MSM, sua companheira, ameaçou-a por palavras de causar-lhe mal injusto e grave, tendo-lhe dito que irá matá-la e que se fosse preso, da cadeia ele sairia, mas do cemitério ela não sairia. Só que ele não ficou só na ameaça, né? Como a gente vê depois, também foi confirmada a lesão corporal. Então aí, no mesmo dia, os denunciados JAFE e JBRF, respectivamente filho e pai, em comunhão de vontades e conjunção de esforços por motivo não esclarecido, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares que mantinham com MSM, ofenderam a integridade corporal da vítima por meio de socos e golpes com um cabo de vassoura, tendo-lhe causado as lesões de natureza leve descritas no laudo pericial, equimoses nas pálpebras inferiores, medindo 3 cm por 1 cm cada, escoriação superficial na lateral esquerda do nariz, proximalmente, medindo 1 cm de diâmetro. O denunciado João Alberto concorreu para o crime, pois deferiu socos e golpes com cabo de vassoura na vítima Marilene. Isso não está no print, mas tem mais detalhes para quem for ler completo, né? O pai do João estava segurando a mulher dele enquanto o João batia nela com socos e vassouradas. E aí, no terceiro fato, a gente tem a tal injúria racial. E quem teria cometido a injúria, porque essa não foi comprovada, foi, na verdade, o pai do João. Tá falando aqui, né, que ele, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares que tinha com a MSM, a sua nora, injuriou-a utilizando elementos referentes à cor da vítima, que é afrodescendente, tendo-a chamada de negra macaca. Bom, eu não sei por que a Marilene, que foi comprovadamente agredida pelo marido e pelo sogro, mentiria sobre essa parte da injúria, mas me parece que espancar uma mulher negra utilizando socos e vassouradas, enquanto o próprio pai chamava ela, ou possivelmente chamava ela de negra macaca, é um negócio bem racista. Inclusive, como a gente pode ver nesse caso do João, a grande mídia e a militância geralmente assume que um ato de violência contra uma pessoa de cor é um ato racista, ponto, mesmo sem a questão da injúria. Então, sejamos francos, se João tivesse sido conhecido por causa desse episódio que ele teve com a sua mulher, se isso aqui tivesse ganhado destaque na grande mídia, ele é que seria o racista da história. E aí, mais ironicamente ainda, você certamente viria as mesmas pessoas que começaram a se mobilizar e se manifestar em defesa do João, pedindo a cabeça dele, desejando que o cara morresse. Fogo nos racistas, né? Bom, a Marilene não foi a única mulher agredida pelo João. Como a gente viu anteriormente, foram pelo menos 15 inquéritos e processos por violência doméstica, e ainda que muitos tenham sido contra a ex-mulher dele, a gente sabe que pelo menos uma tal de Sabrina Martins Gonçalves também já foi vítima do João por causa desse outro processo. Fora esses casos de violência doméstica, também acabaram encontrando toda a ficha criminal do cara, que tem 2 páginas, e no total o alegre e pacífico João teve simplesmente 55 passagens pela polícia. 55, sendo a primeira delas em 1996 por um roubo e a última em março de 2020 por violação de domicílio. E aí no meio dessas 55 passagens você tem todo tipo de coisa, várias por lesão corporal, por ameaça, por roubo, por furto, por porte ilegal de armas, por posse de drogas, por embriaguez. Enfim, esse aqui, acredite se quiser, é o mesmo cara da matéria do G1, da Zero Hora, da UOL e de vários outros portais que estavam tentando pintar ele simplesmente como um cara super do bem, um cara super legal que foi vítima de um ato terrível de racismo. Poxa, Wagner, mas você tá querendo dizer então que isso justifica o que os seguranças fizeram? Não, eu não tô dizendo que isso justifica. Eu não tô dizendo que ele merecia essa morte brutal que ele teve, muito embora, como eu já disse antes, as mesmas pessoas que hoje estão defendendo o João e falando sobre como ele foi injustiçado, não cansam de falar que pessoas que fazem exatamente as mesmas coisas que ele fez merecem a morte.
racistas e agressores de mulher. Coisa mais fácil do mundo é você encontrar militante falando dessas coisas. Homem que bate em mulher merece a morte. Na moral, homem que bate em mulher tem que morrer com 2 vassouradas dentro do cu, não fode. Homem que bate em mulher merece a morte. Homem que bate em mulher merece morrer apanhando. Aí vai lá perguntar pra essas pessoas agora, então ele mereceu? Ele mereceu isso que aconteceu com ele? Ele batia em mulher, batia muito, por sinal. Mulheres indefesas, mulheres que estavam imobilizadas, mulheres negras, com a ajuda do próprio pai, enquanto possivelmente ainda ofendiam a mulher que estava sendo agredida e violentada com insultos racistas. Mas enfim, o meu propósito com esse vídeo não é dizer que foi justo ou relativizar a violência praticada pelo segurança e pelo policial. Não, eles claramente se excederam. Eles são assassinos e sim, eles merecem pagar por isso. Porque não são eles que podem simplesmente julgar e sentenciar o João à morte. Não é assim que funciona. Até porque, apesar de uma daquelas matérias ter dito que o João era conhecido no mercado onde ele morreu, ou seja, é possível sim que muitas pessoas ali soubessem que ele era um bandido, que o cara já tinha ido pra cadeia várias vezes. E até por isso pode ser que tenham ficado com mais medo quando ele começou a ameaçar uma menina do caixa, porque sabiam que ele já tinha feito muita coisa ruim. É possível sim que isso fosse do conhecimento das pessoas que tomaram aquelas atitudes, mas a gente não tem como saber e, novamente, eles se excederam por completo. Então, qual é o ponto aqui? Bom, é que fica cada vez mais difícil dizer que esse foi um caso de racismo, que o João é um mártir da luta pelo racismo, que esse cara é uma vítima que deve simbolizar essa luta e que os militantes, os terroristas que estão fazendo um monte de barbaridades em nome desse cara ou do que aconteceu com ele, são pessoas que estão aí lutando contra o racismo. Até porque depois de tudo isso, ainda descobriram esse vídeo aqui. Como vocês podem ver, o segurança e o policial estavam conduzindo o João normalmente, pacificamente, estavam simplesmente retirando ele do supermercado, até que o João decidiu enfiar a porrada em um dos dois. Então, verdade seja dita, esse cara é um bandido com várias passagens pela polícia. Ele não devia nem estar no supermercado, ele devia estar preso. É um absurdo que esse cara tivesse solto, com tudo que ele já fez. Mas enfim, ele estava lá no supermercado, ele ameaçou a mulher do caixa. Tem relatos que dizem que ele chegou a agredir alguém lá dentro também, mas até então nada confirmado. Mas ele estava ainda assim sendo removido pacificamente e ele começou a briga. E aí você vai me falar que esse cara morreu porque ele era negro, sendo que nem negro ele realmente era, ele é um pardo de pele bem clara, por sinal. Você realmente acredita que se fosse um loiro branco de olhos azuis, com 55 passagens pela polícia, que frequentasse esse local, tivesse ameaçado uma mulher no caixa, fosse retirada pelos seguranças e metesse um soco na cara de um deles, ele não teria apanhado, ou teria apanhado menos? Bom, você não tem como saber. Ninguém tem como saber. Eu só sei que tem muito mais indícios de que o verdadeiro racista dessa história era o João. Justamente o cara que agora se tornou mártir da luta contra o racismo. E assim, eu não tô insinuando que a culpa disso tudo foi do João, porque, como eu já falei, sim, o segurança e o policial se excederam. Mas você no mínimo concorda que de fato ele provocou toda essa situação? Que um cara com uma ficha criminal dessas certamente não é flor que se cheire? Que se ele já foi parar na delegacia por ameaça várias vezes, é possível que ele tenha feito uma ameaça bem séria, bem pesada para a mulher do caixa? E que se ele começou essa ameaça, essa discussão e também começou a briga com os seguranças, ele meio que provocou tudo isso? Agora, sabe quem realmente não tem culpa nenhuma nisso que aconteceu? Essa mulher aqui, que estava completamente desesperada tentando apagar o fogo que um monte de pessoas do bem lutando contra o racismo colocaram no lugar onde ela trabalha. Essa mulher aqui está pagando simplesmente porque um pardo, em outro estado, começou toda uma discussão dentro de uma das lojas da franquia onde ela trabalha e com a mídia inteira trabalhando junto com essa militância para incitar o ódio, mobilizar as pessoas para fazerem justamente isso, começarem a colocar fogo no Carrefour porque assim eles vão resolver o problema do racismo. Pois é uma pena que pessoas negras inocentes de verdade tenham que pagar por causa disso, né? Por causa dessa luta. Essa mulher, sim, é apenas uma grande vítima dessa história. Ela é uma vítima da imprudência e do excesso daqueles seguranças. Ela é uma vítima das merdas que o João fez para começar todo esse episódio. Ela é uma vítima do fato do Carrefour ter contratado aquela empresa de segurança que acabou resultando em todo esse episódio em outro estado. Ela é uma vítima da imprensa, da mídia manipuladora. E, é claro, ela é uma vítima direta dessa militância do bem.
dessas pessoas que lutam pela justiça através do terrorismo. Que bela luta de vocês, hein? O trabalhador honesto, que tá só tentando seguir com a sua vida, paga pelos erros de pessoas que ele nem conhece, que não tem nada a ver com ele. É basicamente o resumo da dívida histórica, né? Só que posta em prática através de ações imediatistas da atualidade. A nossa imprensa brasileira estava louca para encontrar o seu caso George Floyd, ainda mais no Dia da Consciência Negra. E acabaram encontrando um caso muito parecido, né? Como eu já fiz um vídeo aqui sobre o George Floyd, no fim das contas descobriram que o caso era completamente diferente do que a mídia, a imprensa mundial estava disseminando, e só para variar, tentaram de todas as formas colocar essa narrativa de racismo para justamente incendiar, inflamar a população, para resultar nesse tipo de coisa. Existem até estudos científicos que demonstram que a maior parte das manifestações pacíficas obtém muito mais resultado do que as manifestações terroristas, né? Cheia de atos de vandalismo aí no meio. Então, além de não dar nenhum resultado, ainda faz com que muitos inocentes pagam, é de uma babaquice sem tamanho e foi tudo em nome de uma grande mentira. Foi tudo por causa de mais um episódio de manipulação midiática que apenas demonstra, né, por que cada vez mais a imprensa vem perdendo o respeito, porque tá claro que a função principal do jornalismo há muito tempo deixou de ser informar. Espero que você fique cada vez mais esperto quando uma notícia polêmica sobre um tema sensível e que pode ser politizado acaba saindo na imprensa, porque na maioria das vezes a história é diferente do que eles estão contando. Não se deixe ser manipulado, beleza? Por hoje é isso. Se puder me ajudar deixando um like, compartilhando o vídeo. Eu não consigo monetizar esses vídeos sobre assuntos muito polêmicos, então se puder me ajudar no Apoia-se, dá uma olhada nos links ali embaixo na descrição também. Se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo notificações. Muito obrigado pela sua audiência e principalmente por sempre buscar conhecer o outro lado da história. Isso é realmente muito importante e a gente precisa de mais pessoas como você. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Quem quer liberdade, vamos